Estamos aqui no Monte Carmelo. A tradução seria Pomar de Deus ou Jardim de Deus, Carmel. Esse local é um local marcado por uma história muito interessante de um profeta na Bíblia chamado Elias. Presta atenção que isso é importante. Quando é que Deus levanta um profeta em Israel? Quando o povo de Israel está desviado, afastado e abandonou o Senhor. Um profeta na Bíblia só é levantado quando o povo de Deus se esquece de Deus. O dom profético, ele não diz que você vai ganhar carro zero. O dom profético não adivinha o futuro. O dom profético é um dom que traz o povo de Deus de volta para o coração de Deus. Quando Elias se levanta, ele se levanta para denunciar o pecado de Israel. A Bíblia diz que se levanta em Israel um rei chamado Acabe. Esse homem se casa com uma mulher sidônia chamada Jezabel. Ela é libanesa, hoje de origem. Naquele tempo ela era filha de Etbaal e adorava um deus pagão chamado Baal. Era o Deus da colheita e da chuva e da fartura. Então Deus levanta um profeta para dizer o seguinte: vocês estão orando ao Deus errado. E ele manda então 3 anos e meio de seca sobre Israel. Até que então um homem chamado Obadias se encontra com Elias. E ali diante do rei ele pergunta: você é o perturbador de Israel? E ele diz: eu não. A tua vida ficou ruim porque você, em vez de adorar o Senhor, você está adorando a Baal. A vida da gente é ruim quando a gente abandona Deus. E aí o texto do primeiro livro dos Reis, propõe pra gente uma história muito interessante. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Ele responde: não tenho perturbado Israel, ele respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os ídolos. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, gente, é um sistema, é uma cadeia de montanhas nas quais a gente está nela. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Tem uma versão que diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou em cima do muro. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é Deus. Oh, glória! Há uma competição aqui para a gente saber qual é o Deus verdadeiro. Se Baal é Deus ou se o Senhor é Deus. E o interessante é que o povo de Israel, ele se desvia porque o rei de Israel se desvia. O meu comportamento, ele serve de exemplo para você. O comportamento de um pai, de um pastor, de um líder, de um presidente, serve de exemplo para quem está debaixo dessa autoridade. O rei, ele casa em julgo desigual. O rei, ele quebra o mandamento do Senhor. O rei que vem de uma linhagem, esse rei aqui, gente, nós estamos falando de um homem que deveria ser o rei de todo Israel, que deveria servir ao Deus de Israel, acaba se casando com uma mulher
filha de um Deus estranho. Baal era o Deus da chuva e o Deus da fartura e da colheita. Deus então, assim como havia destruído, assim como havia humilhado os deuses do Egito, agora também humilha Baal, para dizer, aqui quem manda sou eu. O Senhor Deus é o Deus de toda a terra. E quando a palavra de Deus fala de fogo, fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia fala que em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, Deus visitou a igreja depois de 50 dias de oração, com lâminas de fogo, com língua de fogo sobre a sua cabeça. A Bíblia diz no livro do Levítico que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. No capítulo 9 do livro do Levítico, Deus manda então um fogo que ele mandou para queimar sobre o altar. Preste atenção, o altar é ligado a um trono é ligado a um Deus. Quando os filhos de Arão, Hofni e Finéias são filhos de Eli, os filhos de Arão que são... Alguém me ajuda? Nadab e Abiú vão oferecer sacrifício, eles oferecem um fogo que não vem do Senhor, eles oferecem fogo estranho. E por isso eles morrem diante do altar. Repare que na Bíblia, as pessoas de Deus morrem no altar. Ananias e Safira morrem diante do altar. Coré, Datã e Abirão morrem diante do altar. Hofni e Finéias, eles morrem porque desobedecem a Deus no serviço do altar. O fogo, ele só vem do Senhor. Então ele pega os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel, ou seja, que tem comunhão com ela, e chamam para uma disputa. E eles preparam então o altar e preparam o sacrifício, mas só aquele que respondesse com fogo, esse seria o Senhor. Então, esses profetas começam a invocar o nome. Gente, olha para mim aqui, por que invocar o nome é tão importante? Por que a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Por quê? Por que Deus dá tanta atenção para o nome? Qual é o quarto mandamento, gente? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão, gente? É dizer, ai meu Deus do céu, ai meu Jesus, é isso? Não, tomar o nome de Deus é você viver uma vida de pecado e jogar essa culpa para Deus. Por que você não foi leal à sua esposa? Não, porque foi Deus que me fez assim. Por que você não pagou aquela conta? Não, porque Deus não quis. Por que você não chegou na hora? Não, porque Deus, você joga para as costas largas de Deus uma responsabilidade que é sua. Me empresta 50? Te empresto, Deus lhe pague. Me empresta 100? Te empresto. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta aqui e eu te pago. Tomar o nome de Deus em vão é usar a carteirada da gospel. É dizer, Deus me disse, Deus me falou, o Espírito Santo me contou, quando Deus não falou nada. Gente, Deus fala e usa a boca de profetas, sim. Mas tem muita gente dizendo que Deus disse aquilo que Deus não disse nunca. E isso é grave diante do Senhor. Uma pessoa que usa o nome de Deus, quando Deus não falou nada, atrai sobre si um espírito de morte. Existe uma sentença de morte sobre essa pessoa. Quando a Bíblia fala de nome, isso é tão importante. Jesus de Nazaré, ele recebe um nome sobre todo nome. Esse Jesus que fez os céus que você está olhando, que fez a terra, que fez o universo, um dia ele se fez carne, ele entrou dentro da Virgem de Nazaré, da Virgem Maria. Esse Deus, ele entrou aqui dentro da ventre de uma mulher, foi gerado por Deus dentro de Maria, a Virgem de Nazaré. Se fez carne, habitou entre nós, se disfarçou como filho do carpinteiro. Ele morou ali em cima naquele monte, lugar da cidade de Nazaré, que se as vista aqui do Carmelo. E ali ele cresceu, até que o dia ele foi batizado e cheio do Espírito Santo, ele começa então o seu ministério. Aleluia. A partir desse momento, Deus faz um convite para mim e para você. Até quando você vai ser duas caras? Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso.
ele fala sobre gente de ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? É alguém que em casa é o cão, aí na igreja ele se veste de santo. Na igreja ele canta aleluia, glória a Deus, mas em casa ele fala palavrão, ele é maligno, ele amaldiçoa. No meio do povo, ele é uma bênção, porque ele é crente. Quando ele está fora do povo, ele bate, ele amaldiçoa, ele grita, ele é pão duro, ele é ranzinza, ele é mal educado, ele é murmurador, ele é um chato, ele massacra o filho, ele é estúpido com a mulher. Isso é cochear entre dois pensamentos. Até quando você vai servir a dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve Ele. Se Baal é Deus, serve Ele. Não existe ecumenismo. Vocês estão percebendo isso, gente? Não existe uma visão ecumênica que diz, não, todos os caminhos levam a Deus, é tudo igual. Não é igual. Você sabe disso, eu também sei disso. Deus é exclusivista. Deus tem um povo para Ele. Deus é pai de filhos. Deus é aquele que quer ser, não é o número 1 na sua vida, isso é bobagem. Deus quer ser o único na sua vida. Ele quer que o teu coração seja integral dele. Ele não quer que você confie nas coisas, nem nas pedras desse mundo. Não quer que você confie na superstição. Quer que você confie nele. Se o teu coração for integralmente dele, ele vai responder com fogo. A Bíblia diz então que Deus não respondeu aos profetas de Baal, mas respondeu com fogo sobre o altar que Elias invocou o nome do Senhor. O nome do Senhor é aquele que salva. Você pode estar passando o pior problema da sua vida. Você pode estar num beco sem saída. Você pode ter sido visitado por uma tragédia. O caos tomou conta de você. Se você invocar o nome do Senhor, se você confiar no Senhor Jesus, confia em mim, confia em mim. Ele sempre vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, confia, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, a todo aquele que te ferir, reaja com amor, oferece outra face. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te exigir que você vá 1 milha, vá com ele 2. Vence o mal com o bem. O chamado de Jesus é um chamado diferente. A pirâmide de valores de Jesus é diferente. Nós vamos subir daqui a pouco o monte das bem-aventuranças. Jesus diz que bem-aventurados são os humildes, são os mansos, são os que choram, são os desventurados. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e falarem todo mal a vosso respeito por causa de mim. Grande é o vosso prêmio, grande é o vosso galardão que está nos céus. Carmelo, gente, é um local para a gente olhar. Aqui embaixo está o Vale do Armagedon. A gente aprendeu que Armagedon é o monte do Megido. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 16, verso 16, que será o último dia de rebelião do homem contra Deus. A última batalha que o homem vai travar contra Deus vai ser feita aqui embaixo. Ó. As nações vão se revoltar contra Israel. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual foi a nação que se voltou contra o povo de Deus e saiu ilesa? Quem foi que se levantou contra os filhos de Deus e saiu sem ser punido? Você é precioso aos olhos de Deus, cara. A Bíblia diz que você é como a menina dos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele se acampa ao teu redor como uma cortina de fogo que te protege. Mas o homem insiste na sua desobediência a dizer, eu não preciso de Deus. Um dia, as nações vão se reunir aqui embaixo contra Israel. A palavra de Deus diz que vai ser aqui. Existe um outro texto, Jeremias capítulo 46, verso 10, que diz que vai ser no Eufrates. Apocalipse 16 também fala isso, mas fala de um povo que vai ser levantado lá do Oriente para cá, para o Ocidente, contra o povo de Israel. Então naquele dia, o Senhor não vai mandar anjo não.
o Senhor vai vir para defender o seu povo. É por isso que Elias insistiu: confia no nome do Senhor. É por isso que quando aqueles homens de Israel são lançados na fornalha, quando os babilônicos levam Sadraque, Mesaque e Abdinego e jogam na fornalha, e eles saem dali ilesos, o rei diz: não há Deus que livre como o Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. Peça que Deus vai te dar. Ore. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abrirá. Não há um Deus que está surdo ou que ele está lá no céu contando historinha para os anjinhos. O nosso Deus é vivo. Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que enviou Jesus. É o Deus que diz: eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Antes dele não houve, depois dele não haverá jamais. Ele está no início da sua vida e vai estar no final da sua vida. Ele vai caminhar contigo. Ele não vai te abandonar. A promessa de Jesus é: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos abandonarei. Amém, queridos?